Para mim é uma grande honra poder estar aqui convosco hoje nesta casa. E vou então tentar ter aqui, antes, mais uma conversa amena do que estar em encher de slides. Tenho aqui uns 70 slides, mas pronto, vamos tentar tornar isto uma coisa mais, digamos que mais interessante. Uma breve apresentação, por isso nós trabalhamos, por isso a Tecnoveritas tem sido mais que minha esposa, porque é de dia, de noite, em todo lado. Por isso trabalhamos muito, por isso somos o único verificador de emissões de carbono acreditado pela EMSA. Por isso somos certificados com a ISO 14065. Temos também um laboratório de combustíveis particularmente versado para combustíveis marítimos, também acreditado pelo IPAC com a ISO 17025. E pronto, depois fazemos a descarbonização de navios, a otimização energética, a digitalização. Tenho um grande carinho pelo transporte e economia circular, tratamento de combustíveis e hidrogênio. Este é efetivamente o nosso ADN. Recebemos vários prémios internacionais. Este foi enfim, também somos uma empresa reconhecida pelo Ministério da Economia como uma empresa com idoneidade científica e tecnológica, e também temos um diploma da Rede de Inovação Cotec já há bastantes anos. Convertemos estes dois motores Wärtsilä, dois grupos diesel geradores, para dual fuel em 2007, e há cerca de 3 semanas atrás celebramos um contrato com a Mitsubishi Heavy Industries para converter os motores deles aqui em Lisboa para dual fuel hidrogênio. Por isso isto é uma lança em África, estarmos a fazer tecnologia portuguesa para exportarmos. Eu peço desculpa pela falta de humildade, mas pronto, efetivamente acho que é interessante conseguirmos produzir qualquer coisa para exportarmos. Este navio foi ou pertence ao Dr. Mário Ferreira, da Douro Azul. Convertemos este navio, que era um navio negro, neste momento é tão verde como os mais verdes que sulcam as águas dos fiordes. Projetámos os catalisadores, por isso, para tornar este navio, para que ele possa satisfazer os níveis de emissão de óxidos de azoto Tier 3, por isso não há mais elevado do que isto. Fizemos toda a parte de simulação, de escoamento de fluidos, projetámos todas estas estruturas, partimos a casa da máquina toda do navio e no espaço de 2 meses pusemos o navio outra vez a andar. Enfim, entretanto já fizemos estas coisas para navios franceses, por isso foi muito interessante, porque empresas de navegação, navios de cruzeiro, têm os navios que não cumprem com as emissões Tier 3, então não podem ir aos fiordes, porque os noruegueses não deixam entrar lá navios que tenham níveis de emissão de óxidos de azoto superiores ao Tier 3. De maneira que ganhámos um contrato ainda o ano passado, convertemos 2 navios da Ponant, 2 navios de passageiros, em 22 dias. Diga-se passagem também com os camaradas da Lisnave, que também aquela gente também trabalha bem e trabalha rápido. Este é um dos nossos trabalhos, todo este sistema que está aqui ao lado, é a nossa estação de condensação de vapores de crude oil e fuel óleo da instalação de dessulfurização, a equipe com quem trabalhámos na Arábia Saudita e continuamos a trabalhar, e pronto, e estamos chegados aqui à descarbonização. Hoje em dia não há quem não digamos assim, os senhores como militares têm a sorte de não vos querem as autoridades todas a bordo. Mas um navio mercante é escrutinado
da quilha à ponta do mastro, da proa à popa. De maneira que há uma série de regulamentos em que o comandante do navio e o chefe de máquina não fazem outra coisa quando chegam à terra do que estar em reuniões e auditorias dos mais diversos organismos oficiais ou oficiosos, quer dizer, pronto, de maneira que torna-se mesmo uma confusão muito grande responder a tudo. E, como muita desta legislação é feita por aqueles que nunca lá estiveram, começam a pedir coisas que a tecnologia não consegue resolver, não consegue dar resposta. Daí eu dizer o dilema forçado. Por isso, é forçoso, é imposto aos armadores que cumpram com uma coisa que eles não conseguem cumprir. Agora, isto também gera um mar de oportunidades. Porquê? Porque quem tiver tecnologia limpa para colocar a bordo e para tentar resolver estes assuntos, pode efetivamente ter um mercado brutal à frente. E é aí que nós estamos a apostar. Para termos uma ideia, os constrangimentos à operação do navio são brutais. São brutais e são as zonas de emissão controlada, as secas, as necas, os SOCs. Agora, fala-se já muito na matéria particulada, que está a destruir os glaciares, não é? Novos combustíveis, o destilado ou residual, gás natural ou outra coisa qualquer. Bom, e agora isto vale a pena uma pessoa mencionar o seguinte. Há instituições, nomeadamente sociedades classificadoras, que andam a baralhar a cabeça das pessoas. Amónia, amónia, vamos pôr os navios a amónia. Não, agora não é amónia, agora é metanol. Metanol é que é bom. Mas não existe nem amónia, nem existe metanol. Mais ainda, pior ainda que tudo, não existe sequer máquinas para queimar amónia e metanol que tenham a fiabilidade que nós necessitamos ou que nós, quando vamos para o mar, queremos ou esperamos que a nossa instalação propulsora tenha. Nós não queremos ficar parados sem propulsão no meio do mar. É o pior que pode acontecer. Mas vamos continuando. Este quadro é muito interessante porque reflete, para a maior parte dos navios mercantes, por isso, um product tanker, um VLCC, um bulk carrier e um navio porta-contentores, reflete o custo que o combustível tem na operação do navio, na operação diária do navio. As pessoas veem, por exemplo, um porta-contentores, que são navios que muitos deles, até à data, andavam a 25 nós, não é? Pode representar tanto como 78%. Quer dizer, isto às vezes representa mais, às vezes representa menos, dependendo do custo do combustível, em determinada altura. Mas as pessoas veem que o custo é sempre superior a 50%. Por isso é aqui que está o custo grosso. Não é? Uma outra coisa que é interessante mencionar é porque é que afinal necessária a descarbonização do shipping. Se o shipping fosse uma nação, era o 6º maior poluidor em termos de CO2. Eu já vos mostro. E temos ainda um outro problema, é a idade da frota existente. Ora bom, em termos de quem manda na Marinha a nível global, há aqui uma série de... Por isso, a Marinha mercante e a economia, e aquilo que a sociedade espera, estão ligadas mutuamente. Por isso, todos nós compramos qualquer coisa que gostamos ou gostaríamos de ter ao outro dia à nossa porta. Pois isto vem por transporte marítimo, nomeadamente do Oriente para cá. Por isso, há aqui uma questão que é a capacidade da cadeia de abastecimento. Por isso, quanto mais rápido, mais quantidade de carga, mais potência, mais CO2. Isto é certinho. Começámos com os navios, com as embarcações a remos.
em termos de emissão gasosa, era só aquela mesma dos humanos, quando faziam esforço demais. Depois tivemos o navio à vela, deixou de ser suficientemente rápido, construiu navios à vela cada vez maiores, depois aparece o carvão, a seguir ao carvão desaparecem as velas, por isso houve ali um misto de carvão e vela, desaparecem as velas de todo, passa a ser só a carvão ou a fuel, mais tarde, e até que chegamos a estes navios, os E3, que são navios que levam mais de 12 mil contentores TEUs, que é uma brutalidade. São navios com mais de 450 metros. Por isso, estamos a falar de um casco com quase meio quilómetro de comprimento. É brutal. Bom, não é que a solução não exista, porque desde 1962 que existia um navio chamado Savannah, que era propulsionado com energia nuclear. Por isso, esta é uma solução. Toda a gente sabe quantas pessoas já morreram por desastres nucleares, mas infelizmente ninguém sabe quantos milhões ou bilhões de pessoas já morreram de câncer do pulmão por terem respirado uma partícula, uma nanopartícula, que se aloja, por isso passa para o sistema circulatório e mais tarde se aloja, sabe-se lá onde, e pronto, dá origem a um cancro. Por isso, temos aqui um problema de educação da sociedade, porque quer tudo depressa e já, mas quer que seja limpo. E isto é incompatível. É um dilema. Por isso, se nós virmos este gráfico, teríamos, em termos de localização ou hierarquização das emissões de carbono, nós vimos que o shipping internacional se situa no 6º lugar, logo abaixo do Japão, em termos de emissões de CO2. Por isso, quando nós dizemos assim, não, o shipping é o meio de transporte mais ecológico que há. Vamos lá ver, não é? Tudo depende por isso, se virmos a quantidade de CO2 emitida por tonelada transportada, é efetivamente a mais baixa. O caminhão é um dos piores, o avião, mas se formos a ver o somatório de todos os navios ao cimo d'água, fazem uma poluição muito grande. E então estamos a falar da sexta maior nação emissora de CO2. Um outro gráfico que é bastante interessante, e só para termos aqui uma ideia, tudo isto é a lista das centrais elétricas, em particular alemãs, a carvão. E imaginem só quem está em 8º lugar. Está em 8º lugar a MSC. Toda a gente sabe. Ok? Isto é a nível europeu. Depois temos, em 10º lugar, imaginem quem? A Ryanair. Toda a gente se sente no direito de ir fazer umas fériasinhas baratas. Pá, vamos todos ao Haiti ou vamos todos passar umas férias não sei onde. Por isso toda a gente voa. Eu não sei se a Ryanair vai para o Haiti, de certeza que não vai, mas pronto. Mas, por isso, na realidade, aquilo que eu quero chamar aqui a atenção é que a emissão de CO2 é um problema societário. Por isso, habituaram-nos a pensar que nós podemos ir quando quisermos. E vamos de avião quando quisermos, para onde quisermos. Ok. Agora imagine o que é alguém dizer, não vais. Bom, enfim, era complicado. Há suspeitas, e já quase deixaram de ser suspeitas, do aumento das emissões de CO2. Em particular, quando foi o final do Covid, não é? As coisas começaram a subir outra vez de uma forma absolutamente descontrolada. E o que é que a União Europeia diz? Não, vocês vão reduzir 50% em 2050. E a grande pergunta é, como? Vamos andar à vela? Não. Vamos passar os navios a nuclear? Também não dá. Por isso, é um dilema que é difícil, é uma bota difícil de descalçar. Porquê que os navios são cada vez maiores? É outra coisa que também é interessante. Este gráfico representa o tamanho do navio, por isso em capacidade,
e a potência por unidade de carga. Por isso, nós vimos que para transportar um navio grande, os E3, estes super porta-contentores, acabam por consumir menos energia de transporte do que um navio mais pequeno. Então vamos fazer navios cada vez maior. É outra coisa interessante. A idade da frota. Eu estou só a dar estes gráficos que é para pensarem um bocadinho comigo. A idade da frota. Como vocês veem, as pessoas podem ver que temos uma percentagem, dependendo do tipo de navios, mas temos, por exemplo, que 46% dos navios tanques, não é, têm 15 anos ou mais. Mas esperem lá, estes navios, ou por exemplo, os General Cargo Ships, que inclui muitos feeders de contentores, muitos navios relativamente pequenos. Mas estes navios, com 15 anos, com 18 anos, com 20 anos, como é no caso da nossa Marinha Mercante, temos vários navios com 20 anos, ainda estão aí para as curvas. Ou seja, o que é preciso é descarbonizar aquilo que existe. E como é que o vamos fazer? Vamos ver mais adiante. Como veem, por isso, nos bulk carriers, mais de 19% têm mais de 15 anos. Mas já nos porta-contentores, por isso, temos aqui uma série, temos muito navio que ainda está bom para usar, mas tem tecnologia de há 10 anos ou de há 15 anos atrás. E os meus amigos, aquilo que eu vos peço é, acreditem que o rendimento térmico de uma máquina de há 10 anos atrás, de uma máquina propulsora de há 10 anos atrás, não é muito melhor do que o rendimento térmico de uma máquina propulsora de hoje em dia. E não sei por carga d'água, toda a gente, não é toda a gente, muita gente fazem como os papagaios repetindo a mesma solução. A amónia. Pois é, mas a amónia é para os navios novos, é para aqueles que se podem vir a construir. E não há amónia para todos, ok? A amónia serve essencialmente para fazer fertilizante. Daí o Brasil andar aflitíssimo de volta da Rússia, e a Índia já ter dito que já não exporta mais amónia, porque a amónia é para fazer adubo para as suas agriculturas, porque tem lá muita gente que precisa daquilo para viver. Ok, então, vamos então. Estamos preparados para descarbonizar ou não? Como é que o mercado funciona? Nós temos uma determinada... Isto é um exemplo para navios porta-contentores. Temos uma determinada capacidade de transporte TEUs e o mercado paga isto. Por isso é o chamado Current Market Rate, ou seja, o frete paga aquilo por um navio de X porta-contentores. O que acontece? Há uma série de navios que estão fora. Estes navios normalmente são escrutinados, hoje em dia, imaginem só, por agências de rating. Tal qual as que fazem os ratings aos bancos também fazem ratings aos navios. Ou seja, a possibilidade de melhorarem um navio de contraírem um empréstimo para melhorar um navio, está dependente do rating que o navio tem. E então há uma série de navios que entram no chamado lay-up, por isso não são chamados navios não lucrativos, com base naquele gráfico que eu vos apresentei do custo, dos custos operacionais. Por isso, se nós modernizarmos estes navios que estão acima do current rate, market rate, então os navios, aquilo que acontece, vamos modernizar investindo em hardware e em boas práticas operacionais, aquilo que acontece é que os navios que estavam à direita passam agora a estar abaixo do nível do current rate, por isso do frete diário. E então entra outra vez para o mercado. Porquê esta necessidade de fazer a melhoria e o revamping dos navios? Porque se não o fizermos,
deixa de haver a cadeia de abastecimento, pode-se fraturar. Podem não haver navios suficientes para trazer os televisores, etc., aquela coisa toda lá da China para cá. Isso é uma grandíssima chatice. Por graça, aqui há tempos, uma pessoa minha conhecida me dizia, um televisor daqueles enormes de LCD paga cerca de 13 cêntimos para vir da China para cá. Por isso estão a ver que também os fretes também são bem espalmadinhos. Ok? Mas, enfim, possivelmente iremos todos pagar sobre isso. Por isso, mais ofertas de navios com navios mais competitivos, mais concorrenciais. Maior possibilidade de frete, alguma possibilidade do mercado baixar o valor dos fretes. E isto, quando inundamos demasiado o mercado com oferta, depois aquele current rate, por isso o freight rate diário, ainda cai mais. Por isso é preciso ter aqui também algum cuidado. Uma outra coisa que é interessantíssima. Num navio, tipicamente destes que fazem a carreira das ilhas, daqui para os Açores ou para a Madeira, de 100 kg de combustível para a propulsão, aproveitam-se 28 kg. Ou seja, tudo o resto é perdido. Por isso, se eu disser, atenção, este gráfico é tirado de um estudo da IMO. Ok? Por isso, se eu disser a alguém, olha, o senhor é uma pessoa formidável, mas olha, dos 100 kg que o senhor comprou, 70 e qualquer coisa são para mandar ou para aquecer o mar ou para aquecer a atmosfera. E para isto, se formos falar em navios militares, ainda é pior. Ok? Ainda é muito pior. Onde então é que é preciso fazer investigação e desenvolvimento? Na recuperação de energia dos gases de evacuação, na recuperação de energia dos sistemas de arrefecimento, porque na realidade o calor que é mandado para o mar são 30%, são 30 kg dos 100. Por graça, acontece isto. Isto foi umas termografias que fiz há uns anos, em Sines, e o projeto naval, hoje em dia, está de ponta cabeça. Por isso, termos tanques de combustível estruturais, mesmo com duplo casco hoje em dia, o que é que aquele tanque está a fazer? Está a aquecer a água do mar. E aquilo quer dizer que tem que estar uma caldeira auxiliar deste navio a trabalhar para manter o tanque quente, por causa que tem lá o fuel óleo, tem que estar aquecido. Ok? Aqui a mesma coisa, era um outro navio, por isso isto era genérico, isto aqui há pouco tempo era genérico. Por isso nós mandamos pela chaminé entre 25% a 35% da energia que temos a bordo. E cerca de 30% é desperdiçada no mar. Então, quais são os seus desafios, os desafios do shipping? As metas são viáveis? É uma pergunta. Geoestratégia de disponibilidades energéticas e de combustíveis de baixo carbono, qual é? Novas abordagens de negócios, quem é que vai pagar a conta? Tem que ser o consumidor, necessariamente. Isso já está. Nova mentalidade do projeto, novos conceitos de projeto naval, levando em consideração a eficiência energética, absolutamente necessário. Monitorização, reporte e análise das emissões. Esquema de comércio de emissões. Bom, a União Europeia veio agora com mais esta. Ou seja, para lá do negócio que é o navio, o armador ainda vai ter que negociar créditos de carbono. Por isso, entra como se fosse para uma bolsa e ainda vai ter que andar a negociar ali. Eu compro tanto e depois vendo a tanto, empresta-me tanto, comprei um navio maior e tal. Por isso, tudo isto cria um tamanho embrulho, porque o armador, e é verdade, deixou de haver, já poucos armadores existem que se chamem armadores, com o conceito que nós tínhamos hoje em dia, são gestores, são quase, enfim, são empresas de banca, enfim. Para termos uma ideia, isto é um motor típico de um porta-contentores. Sei que na Armada
os motores são um bocadinho mais pequeninos. Este tem 14,80 metros de altura e tem quase 24 metros de comprimento. E debita qualquer coisa como 70 megawatts às poucas rotações. Por isso, são máquinas extraordinariamente pulsantes, extraordinariamente eficientes, porque este motor da MAN já em 2010 tinha um rendimento superior a 50%. Por isso era 49,3, era certinho que ele mandava para o hélice. Ok? Agora aqui um paradigma giro, e estou a ver que temos aqui engenheiros navais de grande gabarito. É interessante porque faz-se a otimização de um hélice de passo fixo para trabalhar com um motor destes, para ser utilizado só uma vez na vida. Por isso, para todo o sempre, aquele hélice vai passar a trabalhar numa curva de rendimento inferior quando um navio se encontra em serviço. Pronto. Também aí há algum trabalho a ser feito. Será que as metas são viáveis? Para a frota existente, não existe viabilidade. Vamos quase de certeza absoluta falhar isto. Geoestratégia e disponibilidade dos combustíveis hipocarbónicos. Já falámos da eficiência térmica dos motores, de há 10 anos atrás e de agora. Onde é que temos aqui muito a fazer do ponto de vista de projeto das instalações propulsoras? É na integração e digitalização de sistemas. Principalmente, e isto é em 99% dos casos, é termos geradores a bordo a trabalhar a 40% de carga, quando podia estar só a 80%. É trazermos... os geradores não terem caldeiras recuperativas, porque são considerados sistemas independentes do restante. Por isso, é necessário utilizar o calor, a energia térmica que temos a bordo dos geradores, que estão sempre a trabalhar, para produzir, para ser aproveitada e para parar as caldeiras auxiliares. Por isso, chega-se a estar em Porto, com geradores a trabalhar, a deitarem gases de evacuação a 350 graus para a atmosfera, e temos que arrancar e termos uma caldeira auxiliar a trabalhar, quando não duas. Enfim, isto para não falar nos motores principais. Um outro aspecto que é muito interessante é os motores diesel não são porcos. Alguém na União Europeia disse, vamos acabar com os motores diesel. É uma asneira de todo tamanho. Eles são tão limpos quanto o combustível que queimarem. Por isso, se lhes dermos boa paparoca, eles são limpos. Se lhes dermos mau combustível, eles são porcos. Por isso, eu posso ter o meu motor diesel a trabalhar dual fuel hidrogênio e praticamente deita-me água pelo escape, vapor d'água, ou posso ter o meu motor diesel a queimar heavy fuel oil 380 centistocos. E aí temos um problema que ele efetivamente polui bastante. Temos que estar também preparados para baixar o consumo, temos que baixar a potência. Para baixar a potência, baixamos a velocidade. Maior capacidade para manter o fluxo de cargas, quer dizer, mais navios, ou aumentar o tamanho do navio, e o ajuste de comércio do mercado para isto. Os armadores terão os seus navios escrutinados por bancos e fretadores. As autoridades portuárias que vão pedir taxas portuárias mais elevadas para os navios menos eficientes, as seguradoras e os investidores. Quais são os critérios para a seleção de combustível? Por isso, os critérios para a seleção de combustível para um navio assentam muito na área geográfica do navio. O melhor combustível para um navio é aquele que existir em maior abundância dentro da nossa área geográfica de operação do navio. Por isso, nós não queremos, em Portugal, nem em Portugal, nem em lado nenhum, um navio a amónia, porque não existe amónia. Mas a amónia até pode fazer sentido para navios tanques de amónia, para navios que transportam, são especializados em transportar amónia, queimando os vapores, o chamado boil-off, porque a amónia tem que estar
em estado líquido e tem que estar em tanques criogénicos. E para estar à pressão atmosférica tem que estar a cerca de 33 graus a 35 graus negativos. Por isso, para isso faz sentido. Bom, então, alguns critérios. Temos os critérios técnicos, o tipo de máquina, queima ou não queima o combustível, o pré-tratamento, a manutenção, as propriedades do combustível, investimentos, muito importantes, quanto é que o combustível hipocarbónico vai custar. E depois caímos aqui numa série de problemas que têm a ver com o handling e a segurança e o treinamento das tripulações. Claro, também a opinião pública. Não sei se a Armada de antes tinha instalações frigoríficas a amónia, há muitos anos atrás. E meia dúzia de ppms de amónia nesta sala faziam-nos a todos correr daqui lá para fora. Isso era certinho. Por isso, imagino que era uma fuga grosseira de amónia aqui no Porto de Lisboa, com os turistas todos a correrem pela baixa acima. Enfim, estou aqui a brincar um bocado, mas também... Então, vamos lá ver se... Ora bem, estamos chegados a um outro aspecto de quem projeta uma instalação propulsora. O combustível, ao fim e ao cabo, vamos fazer assim de uma forma simplificada. Vamos ler ali, poder calorífico inferior do combustível. A amónia liquefeita, ok, tem 18,6 megajoules por quilo. É a energia que ela tem em cada quilo. O hidrogênio, claro, e se for em estado gasoso, é exatamente o mesmo, 1 quilo é 1 quilo. O hidrogênio liquefeito tem 120 megajoules por quilo. Logicamente, o hidrogênio gasoso tem a mesma coisa. Em contrapartida, o diesel, o marine diesel, o marine gasóleo, tem 44,1 ou 11 megajoules por quilo. Estou aqui, é a primeira coluna. E o metanol também não chega nem a metade, 19,9. Quais são as implicações que isto tem? Se eu quiser ter um navio a amónia, vamos admitir que temos amónia com fartura, ok? Uma pessoa consegue fazer uma operação de bancas de amónia em qualquer porto do mundo. Então eu tenho que, para ter a mesma autonomia que tenho com um motor, com um combustível compatível com o diesel, por exemplo, um marine gasóleo, eu tenho que ter mais do dobro do espaço. Ou tenho que levar mais do dobro do peso. E das duas, uma. Por isso, os navios, tal como os conhecemos, o projeto deles, necessita de espaço para ter esta amónia toda lá guardada, porque ao fim e ao cabo eu tenho que ter uma reserva de energia. O mesmo se aplica ao metanol. Pois, vamos lá ver. Então, o metanol e a amónia são chamadas commodities que têm outros fins na economia mundial e influenciam gravemente o projeto de um navio. Por isso, quando andam em uma série de papagaios, que não têm outro nome, a papagaiar, é amónia, é preciso ter os pés no chão. Primeiro, onde é que vamos buscar a amónia? Segundo, qual é o motor, qual é o fabricante de motor que tem um motor a amónia devidamente testado e fiável? Nenhum. O mesmo se aplica ao metanol. Ok, então vamos ver outra coisa, que é também bastante interessante. A velocidade da chama e a energia mínima de ignição. A amónia, e eu posso-vos dizer que estive envolvido num projeto há cerca de uns 3 anos, com a Wärtsilä, a amónia necessita 680 milijoules para ignitar, por isso, para fazer com que ela arda. O gasóleo, o marino gasóleo, 0,23 milijoules. O metanol até queima bem, 0,14. Mas vejam o problema que é, e depois também temos aqui um problema de densidade de energia que temos que meter em cada ciclo do motor. Nós temos que injetar a amónia em estado líquido. E em estado líquido ela vai a menos 33 a menos 35 graus negativos.
para dentro de uma câmara de combustão que está a 2000 e tal graus. Epá, ouçam. Em termos de materiais, vocês imaginem o pior que pode acontecer, é uma coisa daquele género. Por isso, tem sido um problema gravíssimo de fiabilidade. Já como o metanol queima muito bem, tem um poder calorífico baixinho, menos de metade da mesma do gasóleo. Por isso quer dizer que temos que ter tanques de bancas, os tanques de combustível têm que ter um bocado mais do dobro que é necessário para o gasóleo. Tem um problema, é que limpa tudo quando é lubrificante. O metanol é um degreasing, não é? Enquanto o gasóleo lubrifica, ele próprio é um lubrificante para as bombas injetoras, o metanol limpa tudo quanto é gordura, então gripagem de injetores, etc., acontece com muita frequência. Relativamente à flamabilidade, vejam que o gasóleo tem um índice de volume em termos de percentagem 0,4306, é o mais seguro que está aqui. A amónia é altamente explosiva. À parte de ser tóxica, é altamente explosiva. O metanol é altamente explosivo também e também é tóxico. Por isso, aquilo que eu chamo a atenção é da implicação que estas coisas têm no projeto do navio. Por isso, o projeto, em termos de capacidade de energia contida a bordo, nos tanques de combustível, mais o impacto que isto tem na segurança das tripulações a bordo, nomeadamente no manuseamento destes combustíveis e em todos os sistemas que estão à volta deles. Por isso estamos a trabalhar com sistemas criogénicos, que o preço dispara brutalmente. A ideia era esta. Relativamente às soluções de combustível e em termos de emissões de CO2, a amónia tem é dos piores processos que existe em termos químicos. Chama-se o processo de Haber-Bosch e consome, ou tem uma eficiência térmica na casa dos 40%. Ou seja, temos de estar a produzir hidrogênio verde, teoricamente, que agora chamam-lhe amónia verde, porque é produzido com hidrogênio verde. Mas já temos o rendimento do eletrolisador e depois, a seguir àquilo, ainda temos o rendimento do processo Haber-Bosch, que tem o rendimento, naquela brochurazinha ou naquele artigozinho que eu pus aí, se os senhores quiserem depois ver, podem ver como é que funciona o processo de Haber-Bosch. Ao mesmo tempo, o metanol também tem um rendimento muito pequenino, também anda na casa dos 40 e poucos %. Ou seja, de 100% de energia verde que vocês põem, vocês conseguem transferir para o produto final 40% dessa energia. Por isso, transformar. Não é... Por isso, não é uma... E também há ausência de regras de classificação. No caso, agora do hidrogênio... já agora só mais uma coisa. Isto é uma tabela da DNV, em que eles fazem aqui... depois há uns indivíduos... Não, células de combustível. Espera lá. Mas células de combustível onde? A maior célula de combustível que existe, minimamente testada, tem 350 kW. Nós precisamos, num pequeno porta-contentores, a máquina principal, debita para o hélice 6 MW. 6 mega. Quantas células de combustível? Então vamos transportar células de combustível? Ou vamos transportar, ou vamos produzir potência? Há todas estas questões muito básicas que são importantes a pedir. Uma tecnologia que vai dar aqui um pulo muito grande é o Carbon Capture, ok? Por isso, o CCS, que é a captura de carbono a bordo. Isto é fácil de se fazer e está muito testado em terra. Ou seja, poderíamos continuar a produzir, a trabalhar com combustíveis hidrocarbonetos e fazer a captura de CO2.
A produção anual de amónia. Vocês veem a China, a Índia, pá, a Europa aparece cá em baixo, ali a França. Por isso, não há amónia que chegue. E o que existe é para fazer... o que existe é para fazer adubos e coisas para a indústria química. A produção mundial de hidrogênio, com as diversas tecnologias de produção de hidrogênio. Mas isto eu estou-vos a pintar o quadro negro. Também há aqui um bocadinho de esperança. A projeção da produção mundial de hidrogênio a subir. Por isso, em 2030, 300 e quase 12 milhões de toneladas de hidrogênio, ao passo que em 2020 era 157 milhões. O hidrogênio tem muitas utilizações e também é considerado uma commodity, nomeadamente para fazer a margarina e a BCL que a gente põe no pão. É uma das aplicações. Por isso, mas é coisa que não faz lá muito bem à saúde. Em que é que nós temos estado a trabalhar? Temos estado a trabalhar num líquido, um óleo espesso, que se chama DBT, o dibenziltolueno, que concorre, é o LOHC, como veem ali, tem uma densidade de armazenagem volumétrica superior ao hidrogênio a 700 bar e superior à bateria de lítio. Bom, e concorre aqui muito bem com outros. É claro, concorre mal com o hidrocarboneto, porque o hidrocarboneto queima na totalidade. Mas em termos de kWh por quilo, concorre muito bem por isso. Porque é um óleo que é um carregador de hidrogênio, é como se fosse um portador do hidrogênio. Então, isto não anda para a frente. Opa, desculpem. Então, não está, entrou de greve. Está bem. É este óleo amarelo que os senhores estão a ver. E eu vou ver se consigo pôr isto aqui a andar. Bom, isto é um vídeo. Mas estou a ver que o vídeo não veio atrás. Bom. Pronto. Peço desculpa. É um vídeo em que se vê... Tem aqui apoio aos engenheiros, se faz favor? Não, deve estar... É capaz de não ter passado para a apresentação, é capaz de não ter passado... Mas, enfim, agradeço muito, Sr. Almirante, mas pronto. Mas eu digo, por isso, é um óleo que nós estamos a usar e nós, neste momento, fizemos uma parceria com o produtor de hidrogênio mais antigo em Portugal, que era a antiga Solvay, aqui às portas de Lisboa, em que produzem 2.200 toneladas de hidrogênio. Eu não sei se carregou o vídeo, isto era um videozinho. Por isso, em que esses nossos parceiros de negócio que se chamam iChem, têm um eletrolisador de 6 megawatts e produzem cerca de 2.200 toneladas de hidrogênio por ano, de alta pureza e verde, ainda por cima. E então, aquilo que é interessante é que estamos ali a fazer os reatores para fazermos o carregamento do óleo, que já fizemos no Instituto Superior Técnico, já conseguimos carregar, já conseguimos descarregar o hidrogênio do óleo. Aí vai. É aí mesmo. Pronto. Por isso, o óleo, o que está ali preto é catalisador. Ok? É um catalisador à base de platina e o óleo que estava hidrogenado, por isso, eu vou pôr aqui outra vez a andar. Pronto. Por isso, o óleo, quando entra em contacto com o catalisador, liberta o hidrogênio. E conseguimos carregar neste óleo 6,2% em massa. Ou seja, no metro cúbico deste óleo carregamos 62 kg de hidrogênio, o que já é qualquer coisa. 62 kg de hidrogênio são muitas garrafas a 300 bar. Ok? Então... Sr. Engenheiro, 5 minutos para dar um sinal de esperança. Pronto. Então, o sinal de esperança, também uma outra coisa muito importante,
é a interação entre os portos e o navio, ok? A eficiência do navio e as emissões de CO2 do navio não dependem só do navio, também dependem dos portos que escala, da eficiência com que o porto escala, trabalha. Isto, enfim, são algumas interações, que já nem vou por aí. Já agora, muito importante, que eu gostava só de vos dar aqui uma introdução muito, muito rápida. O que acontece? Os navios são escrutinados de acordo com vários índices, que é o EEDI, que é Energy Efficiency Design Index, isto é feito ainda em cima do estirador, digamos, em que o projetista já prevê quantas gramas de CO2 é que ele vai emitir por tonelada transportada a milha náutica. Temos o ESXi, que também é uma invenção da IMO, que é o mesmo índice, gramas de CO2 por tonelada milha náutica, tonelada de carga transportada vezes milha náutica, que é para os navios existentes. Aparece agora ou apareceu mais recentemente que é o CI, o Carbon Intensity Index, outra vez com o mesmo tipo de unidades, e é apurado todos os anos, e, finalmente, a União Europeia, que é sempre mais papista do que o Papa, diz assim, olha, eu não quero saber quantas toneladas é que o navio transporta. Eu quero saber quantas toneladas de CO2 é que ele emite por cada megajoule de combustível que ele queima. Ou seja, o trabalho de transporte, tonelada vezes milha náutica, deixou de ter interesse. Para a União Europeia. É o chamado Fuel EU. É uma dor de cabeça muito grande. Muito rapidamente, as medidas podem ser técnicas e operacionais. Temos a eficiência energética do navio, estabelecida através de um ESXi para os navios existentes, e temos também as medidas operacionais, que dependem muito de como os comandantes andam com os navios, ou como as operações mandam o navio andar, que é o CII. Muito importante isto, a União Europeia quer uma redução de 40% das emissões de carbono do CII até 2030. Qual é uma solução? Isto, assim muito rapidamente também. Por isso, começou-se com uma estratégia em 2018, com medidas a longo prazo, e em 22 apareceu pela primeira vez o ESXi para os navios existentes. Depois, a coleta de dados em 23, agora anda toda a gente com a corda no pescoço, porque estão a ver que não conseguem cumprir com os índices, o Carbon Intensity Index. E isto, enfim, existe aqui uma estratégia bem delineada, eu já estou mesmo a correr. A fórmula é assim um comboio, também não interessa. Passando adiante, era só mesmo para vos dizer que os navios estão a ser... Alguém imaginou que os navios tenham que ter um rating A, B, C, D, E, tal qual como as máquinas de lavar. Isto é assim um bocadinho... Bem, enfim, foi feito por... mangas de alpaca. Qual é a solução imediata? Imediata. Por isso, para o ano que vem, comprometemos-nos hoje com o Ministro do Ambiente a ter um navio a andar a hidrogénio. E um navio que transporte hidrogénio. Pode ser o LOHC, aquele óleo, mas imediato mesmo, é o biodiesel. Por isso, é um chamado combustível drop-in. Por isso, qualquer navio atual pode queimar biodiesel. Não obstante, não pode queimar biodiesel assim de qualquer jeito. Por isso, nós desenvolvemos uma tecnologia especial, baseada em ultrassons, em que ao combustível pesado é adicionado uma determinada quantidade de biodiesel 100%. Porquê o biodiesel 100%? Porque o biodiesel 100% é o único que é certificado. E sabemos qual é o índice de emissão de carbono desse biodiesel. Então conseguimos obter um rating de E até A, misturando quantidades otimizadas de biodiesel 100%
com o Heavy Fuel Oil ou com o Marine Diesel, caso o navio trabalhe a Marine Diesel. No caso da Armada, podia ser também é possível juntar o biodiesel. É a solução imediata. Muito obrigado, já me estou a mandar calar e já está. Pronto, havia mais para dizer, mas não. Muito obrigado.